Bom, olá a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui do ateliê, né, de costura criativa. Então vamos lá, vou apresentar para vocês aqui o projeto e eu quero antecipar, quando vocês começou aqui o vídeo, eu quero saber como é a peça, qual é a peça, vai ter fotos dela, tá? Primeiro eu divulgo no Instagram, tá? Foto da peça e convido as meninas para vir assistir a aula aqui no YouTube. Então você pode ir lá no Instagram, pausar aqui, lá no Instagram, ver a peça, tá? Que vai estar postada lá. Essa daqui é um porta-garrafas, tá? Garrafinha de água, de suco, enfim, térmico, tá? Então vai estar lá, porta-garrafinha de água térmica, eu acho que mais ou menos esse nome, vai dar pra ver, né? Vocês vão ver pela estampa, vai ver pelo produto, vai estar com garrafinha, eu vou postar direitinho, tá? Você pode entrar lá e ver como é a peça antes de fazer, tá? Então vamos começar essa aula. Pega o caderninho e já anota aí as medidas, tá? Você vai fazer um corte, vai fazer um retângulo, tá? Vai cortar um retângulo de 43, tá? Fazer aqui 43 de altura por 16 de largura, tá? Um retângulo assim, 43 por 16, tá? E vamos fazer aqui no meio uma caixinha de leite, como? De uma ponta até aqui, você vai medir dessa ponta pra cá, você vai medir 18 centímetros. E vai fazer a mesma coisa daqui pra cá, dessa ponta daqui de baixo pra cá, mais 18 centímetros você vai medir. Chegando aqui, você vai medir 18 até aqui, 18 até aqui. Faz uma linha, tá vendo? Tá marcadinho aqui, uma linha no meio, aqui ao meio. Então, vai fazer essa linha de um lado e do outro, vai sobrar 7 centímetros, tá? Aqui no meio, é 18, 18, 7. Aqui nessa linha que você vai estar inteiriço aqui, de 7 centímetros, você vai vir aqui de cima pra baixo, medir 4 centímetros, tá? Dos dois lados, e vai passar um risco. 4 centímetros de novo aqui, passa um risco, corta, e você vai ficar com esse fundo aqui, tá? Com essa forma aqui, tá? Uma caixinha de leite de 4 centímetros, tá? E 7 aqui de altura, tá? Então, você vai ter esse corte uma vez no principal. A mesma medida uma vez no forro, aqui eu tô usando o bagum, tá? Porque como a minha ideia aqui é colocar a garrafinha até com água gelada, né? Enfim, que pode suar, pode cair algum líquido, então eu uso o bagum por ser impermeável, tá? Acho que para essa proposta vai ficar melhor, né? Uma vez na manta térmica, você vai cortar aqui, eu cortei 41, a gente corta ela um pouco menor, 41 por 14, tá? 14 aqui por 41, tá? É um pouco menor que a estrutura da minha peça, tá? Manta térmica. E essa bolsa tem um saquinho, né? Que a gente precisa fechar, pra gente poder abrir e fechar um pouquinho pertinho da boca ali da garrafa. Então, eu vou utilizar o que pra fazer esse saquinho? Eu cortei duas vezes, como eu tô fazendo o meu no sintético, eu quis fazer ele inteiro no sintético. Então, eu cortei duas vezes no sintético cedro, tá? O sintético meu principal aqui é o Prada, tá? Esse daqui é um Prada lá da Personal Art, que se chama Elementos, a linha Grife, se não me engano, Elementos que se chama. Se colocar lá Prada na busca, vai aparecer todos os Pradas, todas as estampas, e você vai conseguir encontrar essa estampa aqui, tá? É um 08 com fundo em malha, que costura na máquina doméstica tranquilamente com a agulha do calibre correto, né? Sempre 18, 20, 21, tá? Aqui, essa parte aqui, vamos medir? Vamos anotar a medida dela? Tá, agora que o colarinho, não, o saquinho aqui da bolsa, ele mede 11 por 16. Só conferir isso mesmo, 11 por 16. Vai cortar duas vezes, ou uma vez só, né? Que aqui eu tinha duas sobras, ó, tá vendo? Tá até riscado aqui, duas sobras. Então, eu cortei nesse pedaço que tinha. Senão, eu teria cortado ele inteiriço, tá? Sem separar assim. Você pode cortar uma vez só, né? De 32 por 11, tá certo, né? Isso, 32 por 11, tá? E fazer aqui na parte de cima, você vai fazer uma margem de virada, aqui tá menos riscado, de 4 centímetros, né? Medir 4 centímetros, aqui eu fiz duas, ignora essa linha aqui de cima, tá? Só essa aqui de baixo, 4 centímetros. Vai marcar aqui, desse jeito aqui, e pronto, tá marcado. O
forro desse detalhe, aqui, desse detalhe lá, a forro desse saquinho da bolsa, ele mede 16, obviamente, né? 16 por 8, tá? Cortei 16 por 8. Então, é isso. Assim, agora as duas outras partes que estão faltando aqui ainda passar. 2 meio argolas, né, de ferragem. 2 meio argolas de 2 centímetros, aqui eu tô usando. Se tiver maior, pode usar o tamanho que você tiver. E 2 tirantes, né, de alça, que a gente vai fazer. Esse daqui tem 7 por 4. Se a minha meia argola tem 2 centímetros, eu corto aqui com 4 centímetros. Se o senhor tiver 2,5, 5, se tiver 3 centímetros, 6, e assim sucessivamente, tá? De acordo com a medida da sua meia argola. E a gente vai precisar de um cordão, tá? Aqui eu tenho um cordão que já tá pronto, tá? Você pode usar um cordão pronto, você pode fazer um. O meu aqui tem 50 centímetros, tá? Esse daqui eu fiz com cedro, já tava feito, né? De antigamente aqui, que tava guardado. Às vezes eu não utilizei e guardei. Um cordão você pode usar aqueles fios de couro, chato, ou esse aqui tem 1 centímetro, tá? Você pode fazer aqueles fios de couro chato que a gente acha aí pra comprar, aquele couro trançado. Você pode usar cadarço, você pode usar cordinha náutica, fio de... Como chama aquilo, gente? Eu esqueci agora o nome. De camurça, sabe aqueles fios de camurcinha? De camurça que a gente encontra, eles são larguinhos, assim, eu esqueci agora o nome correto. Qualquer tipo de fio que você tiver que dê pra colocar ali naquele saquinho e puxar pra ficar bonitinho, arrumadinho, tá? Isso que a gente vai precisar. São essas partes. Se você decidir fazer o cordãozinho aqui igual o meu, eu cortei uma tira de sintético de 50 por 4 centímetros, tá? Fiz um risco ali no meio, passei dupla face nas duas pontas, igual aqui, né? Imagina que isso aqui é uma tira lá de 50 centímetros, passei assim, fiz um risco ao meio, dobrei uma parte aqui, passei dupla face aqui, né? Tirei aqui a película e dobrei assim em cima, tá vendo? Aí eu fiz assim, esse aqui é desse jeito, aqui tá assim, eu dobrei em cima. Dobrei assim em cima, vim e passei a costura só em uma ponta, tá? Eu costuro só na emenda aqui. E tenho esse resultado aqui, ó, tá vendo? Ele fica assim, tá? Costurado aqui na emendinha aqui, ó, nem parece, né? Fica bem arrumadinho, tá? Essa é uma solução se você não tiver nenhuma cordinha por aí pra poder utilizar no seu ateliê. Então, vamos começar? Então, pra começar, eu já colei aqui o Etaflon, ó, passei cola na parte que tem a espuma, tá? A parte laminada fica aqui pra cima, passei cola onde tá a espuma, colei, recortei aqui. Como ele é de 2 milímetros, eu recortei aqui rentezinho a costura mesmo. Ele vai agregar camada, mas vai ser pouquinho, tá? Se você tiver usando Etaflon se não é 4 ou 5 milímetros, aquele que é mais grossão, tá? Corta com uma margem maior, tá? Deixa uma margenzinha de meio centímetro, pelo menos, se o seu calcador for de meio centímetro. Ou não, você deixa pelo menos meio centímetro, tá? Aqui, pra não agregar tanta camada aqui em cima também, ó. Sobrando um espaço de sintético, tá? Aqui agrega, não vou falar que não, mas dá pra passar, porque ele é bem fininho, né? O sintético é um 0,8 também, é bem fininho, então não me prejudica nesse sentido, tá? Mas se fosse o maior, teria que ser, ó, tá coladinho aqui, né? Vou reservar. Aqui o forro também vou reservar, que eu vou começar pelas meio argolas, tá? Vou vir aqui, vou tirar rapidinho aqui o dupla face, já de todas as partes, né? Vou retirar aqui a dupla face e já vou fazer o detalhe, né? Já vou costurar aqui os 2 tirantes. É só uma peça super facinho de fazer. Ela é vendável, fácil de fazer. As meninas têm me mandado muita mensagem, tá? Ali no Instagram, né? Falando da bolsa, a última bolsa que eu postei, essa bolsa redonda, né? As meninas estão vendendo a bolsa
Eu mesmo recebi proposta de compra dessa bolsa no Instagram, várias mensagens perguntando se eu estava vendendo a bolsa. E eu disse que não, ou seja, então façam pela uma bolsa vendável, tá? Essa última bolsa que eu postei, a bolsinha redonda ali aqui no Instagram, que tem um saquinho parecido com essa técnica aqui que a gente vai fazer desse daqui, né? Ela é uma bolsa muito bonita. A gente ama o resultado de cara. Ela é uma bolsa muito bonita. Então vamos usar essa daqui, né? Agora, aquela lá já é da aula passada. Vamos usar essa daqui, né? Que tem, ó. Fiz, agora eu vou passar um pesponto, desculpe, um pesponto de acabamento, tá? Todo. Vamos lá, esqueci do beabá. Nessa costura aqui, essa é uma máquina uma máquina Jack A2, tá? Eu uso linha de nylon 60 nas duas partes, na superior e na inferior da máquina, tá? Tô utilizando aqui a agulha número 18 para costurar, ela é uma reta industrial. Tô usando a linha de nylon nas duas partes da máquina e uso a agulha número 18 para costurar, tá? Essa agulha para mim ela sustenta muito bem, tanto costurar o 08 quanto costurar o montano, o Ipanema, os sintéticos que tem uma gramatura maior, tá? Se você estiver utilizando a máquina doméstica, tá assistindo essa aula é super fácil de fazer, dá para fazer na máquina doméstica, talvez você seja iniciante. Então você vai utilizar a linha de nylon 60 para costurar sintético na doméstica. Você vai utilizar a linha de nylon 60 na parte superior da sua máquina e na bobina da máquina você vai usar a linha de poliéster, tá? Não coloca a linha de nylon 60 na bobina da máquina doméstica, tá? Isso é uma regra. E a agulha para doméstica, aqui na reta a gente usa 18 ou 20, então na doméstica você vai utilizar igual, tá? A agulha número 18, 20, 21, para costurar, quanto mais espesso, né? Espessura maior for do sintético, mais maior vai ser o calibre da agulha que você vai utilizar, tá? Para não prejudicar a sua máquina, tá? Dito isso, que a gente precisa dizer, falta falar que essa costura eu vou padronizar sempre em todas as peças que eu for fazer aqui, tá? Ponto de acabamento e ponto de fechamento, tá? Ponto de acabamento número 5, todas as vezes. Se for diferente eu aviso, mas ponto de acabamento é o número 5 e ponto de fechamento número 3,5, tá? Então vamos lá, agora é ponto de acabamento. Vamos lá, esse daqui é simplesinho, né? Aqui é só, vira aqui na beiradinha, pesponto de beiradinha. Não precisa retrocesso. Bom, aqui tá, né? Já aproveitei e passei o pesponto, porque não tem segredo, ó. Pespontinho passado dos dois lados, eu já venho aqui, ó. E já adianto isso aqui, né? Já deixo aqui preso, arrumadinho, só usar. Depois eu passo um dupla face para estabilizar. Mas é isso daqui. A gente vem, ó, já deixo passadinho aqui na meia argola. Eu gosto de fazer assim, já deixar isso aqui assim, ó. É gostoso, dá a sensação de, ai, tô fazendo. Tá acontecendo a bolsinha já. Eu gosto de deixar assim prontinho aqui já reservado, né? E fazendo os acabamentos. Agora vamos aqui, ó, saquinho da bolsa, tá? Eu vou pegar aqui, vou vir aqui frente do meu principal, com a frente aqui do bagum, né? Aqui eu vou ver, tá? O risquinho tá aqui pra cima, né? Frente com frente, aqui eu vou alinhar, tá vendo? Alinho aqui, trago pra máquina, ponto de fechamento, 3,5, né? Costurando sintético, então pode ser o 3,5 tranquilo. E aqui a gente vai fazer retrocesso começo e final, costura simples. Um pé de máquina, lembrando que o pé de máquina aqui meu tem meio centímetro. Aqui, costurei, né, frente com frente, tá? Tá aqui certinho. Vou fazer primeiro já o outro, porque assim já fica com esse passo inteiro feito, né? Já pronto.
frente com frente, alinho bonitinho aqui, ó, né? Um pedacinho aqui com o outro. Prontinho. Ó. Fiz essa etapa, então venho aqui, né? Igual a gente fez na bolsa redonda que eu falei agora há pouco, ó. Eu venho aqui, né? Onde é que tá a minha marca? A gente não fez aqui uma marca de 4, esse daqui tá melhor pra ver, né? É de 4 centímetros aqui pra cá. Então, aqui eu venho com essa ponta aqui que eu costurei e vou posicionar ela em cima da linha do virado, tá? Eu não vou colocar dupla face, tá? Aqui, ela ajuda demais. Você vem, passa a dupla face aqui, cola, perfeito. Mas depois, ela me dá um trabalho na hora de passar a fita, né? O fio fica muito trabalhoso mesmo, sabe assim? Então, eu vou posicionar aqui em cima da linha, ó, tá vendo, ó? Tô posicionando aqui em cima da linha. Vou pegar os clips aqui, vou colocar pra poder deixar certinho, arrumadinho aqui. Vou vir organizando, ó, venho, como tá solto aqui, dá pra eu vir, ó, ver se tá tudo no lugar certinho. Vou alinhar tudo direitinho e vou fazer isso aqui, ó. Venho e vou estabilizar com clips. Eu vou deixar aqui assim arrumadinho, ver se tá retinho, puxo bem aqui pra baixo pra ficar arrumadinho. Daí eu venho, ó, tirei aqui o clips e vou vir aqui, vejo, tá em cima da minha linha, tá certinho aqui embaixo. Dá até pra prender aqui embaixo, pra não sair nada do lugar, pra não ficar torto, não ficar... Prender um clipezinho aqui. Ó, prender aqui embaixo. Já deixo aqui bem arrumadinho. E vou costurar aqui um pé de máquina, tá daqui pra cá, ó. Com meu ponto tá, é daqui pra baixo, tá? A gente precisa fazer, ó. Aqui eu venho, né, vou colocar, né, em cima da linha aqui de 4 centímetros. Eu tenho que costurar daqui para cá, porque eu quero esse pedaço aqui inteiro, tem que ficar livre, tá? Então, eu venho aqui, põe no meu ponto de acabamento, que é o 5, tá? Um retrocesso aqui. Se você tiver feito inteiriço, esse detalhe inteiro, no lugar de cortar em 2 partes, tá? Esse mesmo procedimento. Você vai costurar frente com frente, depois você vai vir, colocar na margem. Se quiser usar dupla face, pode colocar, tá? Mas pode ser que na hora de passar a fita, dê trabalho, tá? Porque fica grudando, né? Colocando aqui, costurando assim, tá vendo? Com essa distância aqui, eu sobro aqui dentro espaço suficiente para poder passar a fita. Aí fica assim, com ele forrado, né, direitinho. Aqui o ponto da máquina tá bom, dos 2 lados, então dá pra fazer isso assim do avesso. Se o seu não estiver bom, você pode colar, ou pode utilizar até cola de contato, né? Bem fininho, um fiozinho fininho. Você pode passar, né, aqui e aqui embaixo. Só que você vai colocar água, né? Pode ficar com cheiro de cola, né? O ideal seria dupla face mesmo. Eu não quero colocar dupla face porque eu já tive a experiência de quando eu fui passar fio assim em bolsa e a dupla face tá lá, né, grudando, mesmo eu tendo usado um pouquinho, com cuidado pra não pegar. Então vocês vão fazer isso nas 2 partes, tá?
alinhar direitinho, vou colocar aqui em cima da linha. E costurar. E eu volto com esse passo já adiantado de fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, vou fazer no outro, tá? E a gente volta pra continuar. Prontinho, aqui tá costurado direitinho, né? Agora, ó, frente com frente, né? Frente do meu principal com frente do principal, tá? Eu vou alinhar aqui direitinho, tá? E vou fechar. Você pode, se você fez inteiro, você já tá com essa capa aqui, não precisa fazer, você vai ficar só com uma parte, né? E você vai fechar então até aqui, né? Daqui pra baixo, você vai deixar esse pedaço que a gente deixou pra passar. Aqui eu não fiz acabamento da parte de dentro, tá vendo? Aqui eu não fiz, aqui eu vou passar fitinha e fechar, tá? Se você precisar, falar assim, ah, nossa, não, eu quero fazer um acabamento, aqui eu acho que fica ruim assim, né? Não quero no corte a fio aqui, aqui eu deixei no corte a fio, se você... Não, o fio pra mim aqui não serve. Você pode, porque eu gosto de acabamento certinho, você pode fazer igual a gente fez na bolsinha redonda, nessa etapa aqui da bolsa redonda. Você vai cortar esse pedaço aqui que a gente deixou 4 centímetros, você vai deixar 7 milímetros, que é o tamanho da dupla face, ou 1 centímetro, como eu gosto de fazer virado de 1 centímetro, você pode deixar 1 centímetro a mais aqui, né? Você faz aquele recorte, né? E desce aqui o tamanho normal, aqui vem 1 centímetro, opa, eu tô explicando lá longe, né? Aqui você vem, 4 centímetros vai ter, né? Você vai vir e vai cortar assim, aqui em cima, 1 centímetro a mais, tá? Você vai cortar 1 centímetro a mais, aqui nos 4 centímetros, você vai vir aqui normal, chega aqui, vai um pra cá, 1 centímetro, eita, eu só mostro fora da câmera, né? Você vai chegar aqui 1 centímetro a mais, sobe e vira aqui. Aí você vai fazer o virado, tá? Numa parte, virado na outra, um virado aqui, outro aqui. E vai ficar aquela ponta pra dentro arrumadinha, igual a gente fez na bolsinha redonda. Se tiver dúvida, é só olhar lá na aula, nessa etapa, tem até a modelagem lá, onde eu explico na modelagem como foi que eu fiz. Ou é no corte a fio assim, ou você pode optar por fazer um acabamento. Se tiver cortado em 2 partes, tá? Aqui eu vou fechar, tá? Aqui, né, não vou fechar inteiro, não tem como fechar inteiro, né, que tem que passar a fita aqui, senão aqui não vai passar. Ou você faz ele inteiro, ou você faz assim. Se você fizer inteiro, o acabamento é a mesma coisa, na uma ponta e na outra, você vai fazer o virado de 1 centímetro a mais, fazer o virado, fechar, dobrar, igual a gente fez, colocar outra coisinha aqui, o forro, fechar, né, vai ficar com acabamento. Se você fez igual a mim, aqui assim, você vai, agora a gente vai fechar aqui, daqui pra baixo, né, da onde a gente costurou, a gente junta aqui pontinha com pontinha, fecha daqui pra baixo e vem aqui, né, a linha aqui e fecha daqui da costura pra baixo, tá? A gente vai fechar aqui. Então, vamos lá, fechar um lado e fechar o outro, tá? Aqui a gente não pode costurar de cima até embaixo, como eu já disse, senão você vai fechar a passagem do fio. Um pé de máquina, tá? Vou colocar aqui bem em cima aqui da minha costura, eu já mostro pra vocês. Tá? Linha tudo direitinho aqui. Ponto de fechamento, 3,5. Retrocesso. No começo e no fim, ó, fechadinho, tá? É bom passar viés, tá? Acabamento aqui, viés, você passa, tá? Esse pedacinho é o único que precisa. O resto da bolsa não vai ter necessidade de passar viés, mas esse pedacinho, deixa eu refilar, deixar ele bem bonitinho, bem arrumadinho assim. Tá? Vai precisar passar um viezinho, você vem com o viés aqui, faz aquela dobra de acabamento, que aqui eu não vou passar viés, mas porque essa daqui eu tô fazendo de piloto e é pra mim, tá? Então eu não vou passar viés aqui, mas se você vai fazer pra vender, pra sua cliente, obviamente você vai fazer acabamento, vai passar viés ou pode deixar no fio se você quiser. Você vai fazer aquela dobrinha de acabamento do viés, dobra pra dentro a pontinha, bem arrumadinha, acopla aqui, bem aqui assim, né? E faz aquela costurinha retinha, facinho de fazer. Você vem costura retinha aqui,
faz acabamento embaixo. Ah, nem precisa fazer acabamento embaixo, que isso aqui vai ficar escondido. Né? Só aqui, pá, acabou aqui, vem e faz do outro lado a mesma coisa. Tá? Aqui vamos alinhar, ó. Alinha bem certinho pra ficar arrumadinho. E fecha da costura aqui, da parte do bagum pra baixo, tá? Um pé de máquina novamente, ponto 3,5 novamente. Aqui minha linha saiu da agulha. Prontinho, aproveitei a pausa para passar a linha ali, já costurei, né? Só trago pronto para mostrar para vocês, ó. Vou queimar aqui uma linhazinha, fazer um acabamento bem arrumadinho. Refilo se tiver sobrinhas, ó, porque aqui eu não vou passar viés para mim, para minha própria bolsa. Esse daqui, nesse modelo, nesse momento, eu não vou passar, né? Como eu disse, você passa aqui é para sua cliente, né? Precisa passar para ficar com o acabamento impecável. Então aqui, ó, tá vendo? Refilei para ficar tudo bem retinho, bem bonitinho, bem certinho. Para quando eu olhar também, eu sou minha própria cliente. Então eu gosto também de coisas bem feitas, bem acabadas. Então eu olho se me agrada, se ficasse muito ruim, muito torto, muito, sabe? Tá vendo? Tá bem arrumadinho, ó, né? Embora nada substitui um bom acabamento, mas nesse caso aqui é até mais rápido para eu poder passar para vocês aqui durante a aula. Aí eu fico com isso aqui aberto, né? E fico com isso aqui aberto também, que é aqui onde vai passar a nossa fita, tá? Lembrando que esse espaço aqui, se você tiver... Esse daqui eu já tô pensando se vai dar espaço suficiente para passar. Mas eu acho que dá para dar uma forçadinha aqui, passa. Então tá aqui, feito. Agora sim, né? Agora nós vamos para... Eu vou começar fechando o forro e a gente vai pro corpo da bolsa, tá? É bem rápido, bem simples aqui. Eu vou alinhar aqui em cima e vou colocar clips para manter isso aqui bem alinhado. Ó. Tá? Venho aqui, ó, eu tô só ajustando, né? Que aqui a câmera não pega tudo, o espaço da máquina, todo o espaço. Vou chegar meu microfone, sim. Aí dá pra eu falar, deixar mais longe e vocês escutarem bem. Aqui, tá vendo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer fechamento e caixa de leite, tá? Simples assim. Costura aqui de um lado, fecha aqui do outro, né? E vamos fechar as caixinhas de leite. O forro fica pronto. Vamos lá, costura de ponto de fechamento 3,5, alinhadinha as pontas, só costurar. Retrocesso no começo e no fim. Prontinho, ó, isso aqui, simples assim, ó, fechadinho. Agora, ó, junta aqui as pontinhas das caixas de leite. Como eu já tá habituado a fazer caixinha de leite. Ó. Alinha bem aqui as pontas, ó. Aqui eu vou dobrar para um dos lados, tá? Não vou abrir a costura, eu vou dobrar assim, ó, deixo bem alinhadinho e passo a costurinha reta, fecho esse lado e fecho o outro. Eu já volto com essa etapa pronta aí na sua casa também, é só você fechar os dois lados e fica com a estrutura já pronta. Assim, um adendo, para variar, eu esqueci de deixar um espaço para desvirar, né? Que a gente vai precisar desvirar a bolsinha por um espaço. Como aqui é o forro, não tem problema nenhum, se você esqueceu também, se você estiver acompanhando também, fechou, você escolhe um dos lados, aqui eu vou escolher. O que eu faço, sempre quando eu esqueço de deixar o espaço aberto, eu vou escolher o tamanho, então eu venho aqui, faço um retrocesso aqui em cima, um retrocesso aqui embaixo, tá? E pego o abridor de casas e abro o espacinho, quer ver? Já vou te mostrar. É bem simples aqui. Eu venho aqui em cima, ó, onde eu vou coisar, põe bem em cima da minha costura, né, que eu já fiz anteriormente, né, que tá com a medida certa. E a minha linha saiu. Agora sim, ó. Vou fazer um retrocesso de umas 3 vezes. E
corta, tá vendo, ó? Aqui assim. Eu vou fazer a mesma coisa embaixo, porque assim a costura ela não abre, né, a costura. Ela para aqui onde eu abri, ela vem daqui até aqui. Ela não abre mais, não fica aquela coisa chata às vezes que a gente desfaz a costura e ela começa a desfazer mesmo, né? Prontinho, ó, tá vendo? Aqui embaixo também. Então aqui é o meu limite, eu venho agora com o abridor de casas e vou abrir aqui. Eu gosto de aberturas assim amplas para poder facilitar depois. É que a gente não passa viés, então significa que tem que deixar aberto, né? E eu me esqueci desse detalhe, tá? Aí aqui é só vir com o abridorzinho de casas e abrir. Se você ainda não costurou, lembre-se de deixar o espaço que para você é mais conveniente para poder passar, desvirar a bolsa, tá? Pode aquecer com secador, que ela fica bem molinho, sintético, dá para desvirar super fácil. Sim, aquecer com secador é rapidinho, tá? É só um pouquinho, você joga um jato de ar quente, que esse jato de ar quente vai facilitar depois na abertura. Mas é isso aqui, ó, tá? É só que vira um pedaço pequenininho, tá? É só abrir aqui e é que eu deixei um espaço bem grande até. Eu gosto de ter folga para desvirar a peça, eu não gosto de desvirar a peça tendo que sacrificar demais o sintético para ficar só aquela aberturazinha. Aí depois a gente troca para linha clara, né, branca ou marfim, e faz o fechamento disso daqui depois. Bom, é isso aqui então, que eu queria fazer um adendo para vocês, né? Para quem também estiver acompanhando a costura no passo a passo, também pode ter fechado tudo assim como eu fechei aqui. É só aqui na etapa do forro, tá? Se você for iniciante na costura, tá? Essa abertura é só em uma das partes, tá? Só aqui no forro, tá? O principal não, o principal a gente vai seguir trabalhando nele normalmente. Tá vendo? Aqui fica aqui minha abertura. Agora tá ok. Fechei aqui o fundo, né? Fechei aqui as duas caixinhas de leite. Tenho aqui a abertura e já tem a estrutura de forro pronta, tá? Aqui já temos essa parte pronta, essa pronta. Essas duas aqui, minhas argolas também prontas, a tirinha pronta. Tá faltando só isso aqui pra gente poder finalizar essa bolsa. É porque eu tô gravando aula, mas essa bolsa dá pra fazer bem mais rápido, essa bolsinha bem mais rápido que isso, tá? É uma peça bem fácil, dá pra produzir várias delas assim durante o dia em uma costura. Agora o principal, vou fazer a mesma coisa, frente com frente do meu principal. Vou vir aqui, né, vou fechar, vou alinhar, colocar um clips pra manter alinhadinho aqui, ó, de um lado e do outro, né? Encontra bem as pontinhas assim, ó, deixa bem certinho. Vem, coloca aqui um clipe. Tá? Venho aqui, alinho aqui embaixo também, ó, deixa bem alinhadinho. E venho costurando. Vou até apertar pra segurar o Etaflon aqui. Ó, alinhadinho as pontinhas, né? Coloco um clips. Aí aqui é só costurar, vai fechar aqui, igual a gente fez com o forro, e fechar as caixinhas de leite. Bom, aqui eu resolvi trazer aqui pra gente ver, porque aqui tem o Etaflon, né? Então aqui o meu tá bem juntinho, ó. Tá vendo? Dá pra fechar normalmente com o Etaflon. Aqui eu vou ir a máquina costura tranquilamente, tá? Aqui eu vou abrir a costura para agregar menos camada, porque aqui já tem a manta, né, que é a nossa manta térmica, então eu vou dar uma amassadinha nela aqui, ó. Ela dá uma boa estrutura na bolsa, viu? Aqui ela não vai estruturar, a manta já estrutura. Dá até trabalho aqui. Deixa eu ver se a minha linha tá... Deixa eu passar ela de novo, porque ela tá só a pontinha, ela vai acabar escapando.
A manta, ela dá uma boa estrutura. A manta estrutura muito bem a peça, tá? Então não tem necessidade de estruturador também. A não ser que a sua proposta seja essa, né? De uma peça extremamente estruturada, mas eu nem... A manta ela dá a estrutura necessária já. Tá? Opa, bati o braço na câmera. Ó, vou dobrar pra amassar bem aqui. Ver se tá alinhadinho. Posiciono. Tá? Eu fiz costurar. Eu ia trazer pronto, porque senão deixa eu costurar junto com elas. Só para elas verem a gente costurando etaflon, né? Talvez a pessoa é iniciante. Tá? Aí, ó, costura. Um pouquinho mais de trabalho para costurar aqui, mas costura e fecha normal. O ideal é que você corte o etaflon, né? Pra você não precisar costurar em cima dele, né? Aqui eu cortei ele bem aqui assim, então tá em cima. Mas é isso aí, só pra mostrar pra vocês que costura. Eu vou finalizar aqui e volto com essa etapa pronta pra gente poder finalizar a bolsa. Bom, quis trazer vocês aqui antes de finalizar, pra mostrar como é que eu tô desvirando. Ó, virei pra fora, né, que é pequeno, e o etaflon vai ter uma resistência boa. Então, eu já aconselho aqui usar um etaflon de 2 milímetros mesmo. De 5 vai ser quase impossível de desvirar, tá? Aí, prontinho, a gente desvira e dá uma alisadinha. O Prada marca um pouquinho, né? Mas ele tem memória curta, ele não vai deixar a peça toda marcada, tá? Desvira assim, vou passando aqui, para o etaflon também acomodar bem. Tá colado, então ele pode enrugar um pouquinho. A gente vem desenrugando, vai tirando. Tá? E a gente tem aqui a parte, aqui a bolsinha costuradinha, assim, desviradinha, tá vendo? Eu desvirei começando fazendo assim, nas bordas primeiro, porque desvirar a peça pequenininha assim é complicado mesmo, tá? Aí vem assim, ó, por dentro arrumadinho ali, a gente vem, organiza, deixa isso aqui bem assentadinho, tá? Ó, bem assentadinho a costura, tudo bem arrumadinho. E vamos lá, como eu falei, o etaflon dá uma baita estrutura na peça. Tá, pra gente poder continuar. Então, essa é a dica para desvirar a peça com etaflon. Sem etaflon, tranquilamente. Bom, então, qual é o nosso próximo passo? Aqui eu cortei o tirante, deixei ele com 2 centímetros, tá? Eu sempre faço tirante com sobras, né? Com sobra. Então, aqui eu vou fazer o quê? Marquei o meio com a canetinha de sintética, eu vim aqui, fiz um pontinho aqui no meio, né? Vou vir aqui, ó, na minha costura, eu vou abrir ela aqui, essa costura aqui, né, lateral, e vou, ó, centralizar aqui. Pode colocar dupla face para estabilizar, se quiser. Vamos colocar, marca o meio nos dois, pegar um pedacinho de dupla face, vou colocar, vou centralizar meio com meio ali na costura, tá? E vou passar a costurinha de segurança para esses tirantes ficarem lá já acopladinhos no lugar. Tá? Aqui o lado oposto ao que eu fiz o pontinho aqui marcando o meio, coloco aqui, ó, e aqui. Eu até cortei muito os meus tirantes aqui, eu acho que nem tá com 2 não, deixa eu ver. Tá com 1,5. Mas pode cortar com 2 centímetros. A não ser que você também goste de tirante ficar bem pequenininho ali, só aparecendo um pedacinho, tá? Às vezes pode até atrapalhar a costurar, ele fica muito pequeno. Como eu cortei, ficou, ó. Vou aqui o pontinho bem em cima da linha, tá? E eu já coloco aqui pra centralizar, pra ficar bem arrumadinho. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Abro a costura, vou abrir a costura, vira aqui, ó, pontinho bem em cima aqui do centro da costura, na bordinha aqui do meu sintético, já alinho, tá? E aqui eu fico com ele assim, né, já colocado. Aí a gente passa aqui uma costurinha, acho que vai ser difícil passar a costura, tem que dar uma boa dobrada, mas não tem problema.
Não sei se vai tampar a frente pra vocês aqui, tá? O ponto é o 3,5, tá ali, vou manter pra poder fazer aqui uma costurinha de segurança. Fazer assim, amassar bem aqui, pra fazer uma costurinha só pra garantir, partindo do meio, né? Mais na beiradinha, só pra segurar aqui isso aqui no lugar. Só pra segurar aqui, nem costurou ele inteiro. Foi só um pedacinho, então eu coloquei mais no meio. Do outro lado a mesma coisa, tá? No lugar certinho. Bem, é bom fazer a costura, porque só o dupla face pode soltar. Ainda mais se você também tá usando Etaflon, né? Que a proposta aqui é que seja térmico. Então, a gente usa Etaflon e a gente vai precisar depois. Ver que a minha linha tá... Não, tá certinho aqui. Põe aqui mais no meio. Eu fiz aqui uma costurinha só pra manter no lugar mesmo, pra garantir que não vai ficar... A pior coisa que tem é você costurar, se olhar o tirante tá torto. Ai, ai, pra corrigir dá um trabalho, então é mais fácil fazer a costurinha, colocar o que é fácil, fazer a costurinha, fechou, tá bonitinho, tá arrumadinho, é o que interessa pra gente, né? Então tá aqui centralizadinho, cada um aqui nas costurinhas, e o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui a boca da bolsa que a gente costurou, frente do meu principal aqui, com frente, né? Vou vestir isso aqui, ó, que vai vestir aqui, né? Ó, tá aqui, ó, veste, costura meio com meio, ou seja, esse meio aqui com esse meio. Vocês viram que eu acho que esqueci de achar o meio, né? Falei meio com meio, já vou pegar aqui. Juntar meio com meio aqui e marcar o meio na minha peça. É incrível esquecer disso, né? A gente vai lembrar, só que a gente acaba se lembrando na hora que precisa alinhar. Igual agora. Meio com meio, eu vi que eu esqueci de ter um piquezinho aqui. Fazer isso aqui e aqui no meu forro também, pra não esquecer. Porque o meio da costura já tem, né, que é aqui, a linha da costura, mas aqui eu não tinha nada marcado. Um piquezinho e um piquezinho. Então, vamos lá de novo aqui, né, encaixar uma parte dentro da outra, aqui assim, ó. Só encaixar, aí eu venho aqui a gente vem aqui meio com meio, ó. Já venho aqui, meio com meio, a minha costura com costura, vamos fazer assim, né, que é mais fácil aqui, ó. Costura com costura lateral, tá? Alinhadinha. Coloco clips aqui e já seguro que tá tudo preso aqui no lugar, em cima do tirante, né? Porque na hora de costurar, lembrar que tem um tirante que tá bem próximo. Se você também cortar com 1,5 cm quando eu cortei, lembrar que aqui tem o tirante e que, ó, tá alinhado. Tá alinhadinho. Aí vem a linha aqui, as bordas, ó, alinho aqui a parte, ó. Venho aqui, vou clipar tudo pra facilitar pra mim. Aí você vai passar uma costura, tá? E se você for bem craque na costura, você já pode acoplar o forro e costurar tudo de uma vez. Só que eu vou fazer assim, porque eu acho que dá mais segurança, sabe? Assim, eu acho que fica mais interessante primeiro costurar uma parte, depois costurar a outra. Como eu disse, se você já pensar, não, eu já vou juntar tudo, pode juntar tudo e costurar. Aí, clipei, agora a gente vai costurar aqui em volta, né? Passar a costura aqui de um pé de máquina, pra depois colocar o forro também, frente com frente, passar uma costura, depois desvirar tudo e fechar a abertura do forro. Vamos lá, um pé de máquina, eu vou costurar daqui, nesse sentido daqui pra cá. Opa, às vezes eu bato a mão na câmera.
A mão não, bate o braço, né? Encosto, não bate, não encosta. Vamos lá, nosso ponto de fechamento aqui ainda tá tudo no 3,5, tá? Durante todo esse processo, tá tudo aqui no 3,5. Tá vendo? Sem etaflon na ponta, ó, não sei se dá pra ver, porque tá longe, né? Mas sem o etaflon aqui na ponta do sintético, eles cortam ele menor, fica muito mais fácil trabalhar, né? Se tivesse com ele aqui ia ser mais difícil. Ponto 3,5, retrocesso no começo e no final da costura. A gente vai girando aqui a peça, ó. Sem muito segredo, sem dificuldade nenhuma pra costurar. Ver onde é que tá a meia argola, né? Tem que passar aqui, ó. O tirante tá aqui, deixa eu ir mais devagar um pouco pra passar aqui. Ah, não, tá certo aqui. A gente vem passando por ele. E já fixando ele direitinho. Mas não tem tirante, é só um pé de máquina normalmente, normal mesmo. Tem mais um tirante, passamos por ele, a gente passa devagar, com a camada bem grossa, né, de sintético. Na doméstica, cuidado redobrado se estiver costurando sintético. A gente tem tirante aqui com uma camada bem grossa. E aqui já chegamos no final, né? Isso aqui é bem fácil de fazer. E na etapa do forro, a gente repete os mesmos cuidados, do mesmo jeito. E fica com tudo pronto. Aqui onde a gente encontrou a costura, né? Fazer aqui as limpezas, ó. Queimar a linha. E tenho aqui, ó, certinho já colocado, né? E agora, a gente já vai ajeitando, né? Depois a gente coloca forro. Tá? Deixa o etaflon aqui bem arrumadinho, ó. A gente reforça a colagem dele. Porque a cola é permanente, ela é reposicionável até um certo tempo, depois ela cola, né, fixa bem. Então, você pode ficar tranquila que esse etaflon não vai sair do lugar. Você pode usar a cola que você quiser. Eu usaria a permanente, spray ou reposicionável, não a de contato, por conta do cheiro, né, que pode ficar na peça por um tempo. Se você usar de contato, você deixa essa peça aberta, não, né, pra poder, sabe, bem deixar ela exposta por um tempo para poder tirar o cheiro da cola, né? Porque acho que marmiteira, esse tipo de coisa, eu nunca usa nada muito forte, tipo cola de contato, para fixar nada. A gente usa mais dupla face e, quando necessário, cola spray, né? Por conta das mantas que a gente usa, das mantas térmicas, mas não cola de contato, tá? Do cheiro mesmo, que pode permanecer por um tempo na peça. Bom, então vamos lá. Agora eu vou fazer o quê? Frente do meu forro, olhando pra frente do meu principal, né? Agora tem que vestir isso aqui dentro. A manta deixa tudo um pouco mais trabalhoso. A manta torna o processo mais trabalhoso, né? Não vou negar pra você, não vamos mentir aqui. Eu vou dar uma dobradinha assim, ó. E já vou no sentido certo, ó, da lateral da costura com a lateral da costura. Que eu dobrei assim no fundo um pouco. A gente vai aqui organizando pra não amassar aqui, por quê? Da dificuldade e tal, pra não marcar, não amassar por causa da manta térmica, né? A gente vai tendo um carinho na hora de fazer. Eu não costurei tantas peças com manta, tá? Eu fiz as marmiteiras. Inclusive, eu vendi várias marmiteiras até hoje, marmiteira térmica. Eu acho ela linda, aquele modelo de marmiteira que eu faço, tá? Elas são super vendáveis. Assim que eu criei a minha página no Instagram, do ateliê, eu postei a marmiteira e eu já vendi a marmiteira de cara, sabe? Assim, foi a primeira venda que eu fiz, assim,
quando assim que eu abri a página. A primeira venda que eu fiz foram marmiteiras, né? Não foi só uma venda, foram várias vendas de marmiteira. E é linda mesmo, não tem nem o que falar, prática. Eu fiz pra minha irmã, que ela tava precisando pra levar pra escola. E postei e já fui vender na marmiteira. Eu fiquei surpresa com o resultado. Ó, vamos com carinho aqui, ó. Se vocês quiserem, é só comentar. A gente pode fazer uma aula da marmiteira térmica aqui. Ela é comum, simples, mas eu gostei muito, muito mesmo do resultado. Vamos vestir, puxa bem isso aqui, tá? A gente tem que encontrar bordinha com bordinha aqui, tá? Então pode puxar bem. Ó, puxa bem pra cima, porque fica bem justinho, fica bem certinho. O tamanho é o mesmo, né? Como tem os volumes, então tem que puxar bem puxadinho mesmo. Ó, costura, que a gente continua usando, ó, costura com costura, tá? Os meios com os meios. Vou vir aqui, vou colocar clips para não correr o risco de sair mesmo do lugar, ó. Tá bem já na bordinha, porque o tamanho aqui tá bem do tamanho certo. Ó. Aqui também, costura com costura, ó, tá vendo? Costura, costura, costura. Aqui a gente já alinha, porque a gente tá com a camada boa, né, pra costurar. Até que o bagulho ele não agrega camada, ele é bem fininho. Então, na doméstica, cuidadinho, redobrada, agulha de calibre bom, né, meio com meio aqui, ó. Vamos acertar aqui, ó, meio com meio certinho. A gente começa alinhando os meios, né, as laterais e os dois meios aqui. E aqui é só, agora é só costurar, só fechar. Essa é a última costura que a gente vai fazer, a penúltima, depois a costura de rebater. Essa aqui, prontinho, ó. Forro também aqui, aqui tá a nossa abertura, deixar a abertura grande pra facilitar tirar aqui. Você usando manta, eu já te aconselho, deixa também uma abertura bem grande aqui. Faz o seu retrocesso aqui, retrocesso na pontinha e deixa o pedaço inteiro aberto pra desvirar sem sofrimento. Aqui novamente vai ficar do lado oposto, né? Não dá pra costurar aqui assim, pra vocês verem o processo, mas aqui é igual a gente fez, ó, um pé de máquina, tá vendo? Dá pra ver aqui, ó, um pé de máquina, tá? Eu vou vir aqui pro lado de dentro, né? Abaixo aqui, dá aquela amassadinha, né? Em cima da costura que eu já fiz aqui como chama, do saquinho aqui da bolsa. Retrocesso no começo, no fim é só seguir igual a gente costurou o saquinho aqui na boca da bolsa. Cuidadinho ali na parte que tá os tirantes, né? Porque fica mais grosso, assim, mais volumoso. Então aqui você vem com mais cuidado. Parando, ajeitando tudo, ó, vai virando. Tirando os clipes e já virando aqui, ó. Quase acabando já, porque é pequenininho, rapidinho a gente fecha. Chegando aqui no outro tirante, ó, a gente vem devagar pra passar aqui. Passou. Aqui tá arrumando a manta. Desculpe quando balançar um pouquinho, às vezes o fechamento de bolsa é fechamento de bolsa, né? Prontinho. Não dá 2 minutinhos para fechar. Sem segredo, sem dificuldade. A manta mais para baixo fica facinho de costurar. Vamos pegar o isqueiro. Onde é que eu encontrei a costura mesmo? Para queimar a linha aqui, né? Vamos lá queimar essa sobrinha de linha aqui. E desvirar a peça. Aqui tá a minha abertura. E lá vamos nós, porque isso aqui a gente tá com a camada grande pra passar aqui. Vou dar aquela dobradinha, deixa dar a amassada. Né? Vou fazer aqui, a abertura aqui é bem grande. Pra fazer isso, ó, vamos trazendo assim tudo pra fora.
Não tem outro jeito, tem que ser assim. A minha peça dá uma boa amassada aqui. Põe a mão aqui dentro. Aproveitar que tá assim, põe a mão aqui, ó. E antes de finalizar esse forro, vamos dar aquela senhora ajeitada aqui, né? Vamos lá, ó. Deixar bem retinho, bem arrumadinho, né? Dá aquela boa alisadinha, viu? Tá pronto, tá tudo bem grudadinho. Vamos dar uma alisadinha nele aqui, ó, pra ele ficar bem acopladinho na peça. Tudo bem certinho. Aí depois eu vou fechar aqui, tá? Não vou fechar aqui agora, porque eu tenho que trocar a linha da máquina, né? Pra poder fechar, vou colocar uma linha marfim ou a linha branca, pra poder fazer esse fechamento aqui lateral, ó. A gente vem a linha aqui, onde já tava costurado, ou se você deixou aberto, pode fazer o fechamento da maneira que você tá acostumado a fazer. Se estiver fazendo a peça do tricoline com manta e a manta R2, R1 ou e a manta térmica, só fechar aqui na agulha, na costura invisível, como você tá acostumado a fechar, ou na máquina, tá? Aqui depois é só juntar assim, ó, passar uma costurinha bem de bordinha, pra ficar bem discreto. Tá? A gente coloca isso aqui pra dentro, não vou fechar agora, como eu falei, porque eu quero trocar a linha, pra não ficar, minha linha é preta, né, vai ficar aquela marca preta aqui dentro, assim, da minha bolsinha, eu não quero não, quero que ela fique bem arrumadinha, ó. Aí assenta bem no fundo, né, encaixando a costura da caixa de leite com costura de caixa de leite aqui, ó, alinhadinha. Vendo? Vamos assim, ajeitando, arrumando, deixando esse forro bem certinho lá dentro, ó. Aqui tá a abertura, vou alinhar assim, e a gente vai arrumando, né, vai ficando lá, até que o bagunço assente direitinho. Quando colocar a garrafa, ele vai assentar direitinho, ó. Tá vendo? Nossa emenda perfeita, aqui você colocou o viés, né, tá certinho. Agora vamos trazer isso aqui pra fora, né, que tá encaixado aqui também. A gente desvirou uma parte, vai desvira a outra. Aqui eu usei o cedro, porque o cedro, ele é um sintético mole, tá? Ele é um sintético que eu falo que ele é molinho, né? Ele não é tão igual, ele não tem a textura que tem um Prada, sabe? Ele é bem mais fino, não necessariamente fino, mas ele tem essa sensação dele ser um sintético que vai aderir melhor a esse tipo de fechamento que eu preciso enrugar. Sintético não enruga totalmente, tá? Isso aqui do que eu falei que é uma bolsinha chique, que é uma bolsinha bem bonitinha, que você vai levar, você vai usar, né? Ela vai ficar, você pode usar ela penduradinha ali, bem bonitinha. Agora aqui a gente tem que alinhar, né? Ela toda de sintético e tal, né? Vai ficar bem arrumadinho, né? Tá vendo que os tirantes estão aqui pra cima bonitinhos, ó, certinhos aqui, do jeito que a gente queria, né? Aparecendo aqui só um pedacinho de tirante. Certinho aqui, ó, tá vendo? Ele ficou pequenininho das laterais aqui. Aí eu venho, né? Agora tem duas opções, tá? Aqui o forro fica assim dentro, né? Você vai ver. Você pode agora vestir isso aqui para dentro e rebater essa costura, né? Ou você não precisa fazer isso se não quiser, sabe? Porque é uma opção. Você pode falar, mas dá certo? É uma opção. Tá vendo? Você vai olhar, ele vai estar assim. Aqui a parte onde a gente vai rebater a costura, vocês vão ver que essa parte tá um pouco, tá vendo? Ela tá mais alta aqui assim, ó. Tá vendo? Aqui a gente vai rebater. Então você pode deixar assim, vestir a garrafa, fechar, né? Ela vai ficar aqui fechadinha, vai ficar assim. Agora, sim, a gente pode levar isso aqui lá pra dentro. Ó, opção 2. Você fala assim, não, eu gosto assim, mas o ideal é que se rebata a costura, né? Toda costura a gente rebate para dar acabamento. Tá? Vai puxar bem esse forro pra baixo, deixar ele bem arrumadinho. E vai vir aqui nesse saquinho, também vai levar ele todo lá pra baixo. Tá? Aqui a gente tem uma camada boa de sintético, quando é trabalhosinho, ó. Ajustar pra deixar tudo bem arrumadinho. Tá? Abre bem assim pra poder encaixar tudo no lugar. Tá? Ó, ajusta, alinha e ajusta tudo, ó, tá vendo? Vai indo assim, ó, fazendo assim, assentando a postura aqui, pra não costurar e ficar torto, ficar aparecendo assim. Tá vendo?
Você vai ficar com isso assim. Aí você vai vir aqui e vai passar um pesponto em volta. É uma camada bem grossa, tá? De sintético para você poder pespontar, né? É uma camada bem grossa de sintético para pesponto. E é uma opção, ó, né? Que eu já alinhei, vai dar uma boa... Ó, isso daqui de leve, tá? Pra não correr o risco de estragar a costura, né? Pra deixar isso aqui bem assentadinho. Ó. Eu até gosto de deixar o principal aparecendo mais, sem deixar a parte de trás de baixo sem sobressaltar tanto, sobressair. E aqui você tem agora a opção do passar uma costura aqui em volta, tá? Quando chegar aqui, vai ser bem trabalhoso também. Então, vendo isso daqui assim, eu posso optar para não vou passar costura de... Não vou rebater a costura, né? Ou sim, rebato a costura. Aí fica a seu critério, se você quer ou não quer rebater a costura, tá? Isso é uma regra da costura, a gente faz sempre para poder assentar, ó, pra ficar bem arrumadinho. Mas também existe a opção de não fazer, caso você ache que vai ficar... tem camada muito grossa, vai ser difícil passar, vai entortar a costura e tal. Então, talvez tem partes que não compense, tá? Mas pode ser uma escolha, é uma regra, mas você também pode, nesse caso aqui dessa bolsa, você pode relevar, né? E não seguir essa regra de rebater a costura. Bom, aqui como eu não aguento, eu vou rebater a costura, tá? Igual eu falei, eu te dei a opção, porque aqui faz de fato uma camada bem grossa, umas camadas grossas no sintético. E você tem que parar e pensar. Você viu que dá certo, eu te mostrei que ela certinha, sem rebater, também funciona. O acabamento lá dentro tá bonitinho, mas vamos fazer aqui o rebatido. Eu fiquei curiosa para saber qual o resultado, afinal de contas, eu vou ter de verdade rebatendo isso aqui. Essa é a minha peça piloto, né? Então, eu não tenho uma aqui pronta pra falar, não, rebati e não ficou bom. Então, vamos ver. Aqui eu tenho uma camada muito grossa, eu não vou passar a costura aqui, vou dar um ponto, eu processo um ponto pra frente. Vou pular isso aqui eu tô fazendo com um pé de máquina mesmo, pra poder dar distância. E esse saquinho fica lá dentro, um pouco mais pra dentro. Eu vou pular aqui o tirante, ó, parei a costura aqui. E vou vir aqui, do outro lado, tá? E vou seguir daqui. Gente, às vezes, igual eu falei, tecnicamente, essa daqui é a maneira correta de acabamento. Mas às vezes você pensa, será que eu preciso? Não é nem porque vai ser trabalhoso, sabe? É porque às vezes o acabamento não vai ficar bom. Não em todas as peças, em todos os casos, obviamente. Vamos lá. Cheguei próximo do outro tirante, dou um retrocesso, mais um ponto pra frente. Não tô fazendo em cima dos tirantes, porque eu já sei que o acabamento vai ficar péssimo. Então, para evitar um acabamento péssimo por conta da altura que tá, eu venho e opto por fazer assim. Tá? Pular ele e vir aqui do outro lado. Tô passando um pouquinho de óleo de máquina, porque no meu caso, o cedro, ele prende um pouco aqui no calcador. Nesse calcador, ele tá bem antigo já. Então, vou trocar esse calcador aqui já por outro. Esse daqui é meu favorito. Opa, bati o braço. Vamos lá. Aqui eu venho, sigo, vou seguir reto aqui, até eu encontrar a costura. Aqui, como eu faço sempre, né, eu venho.
Aí eu vou dar um ponto no processo. Igual eu falei, como eu faço sempre, eu venho e coloco a agulha dentro do primeiro ponto, né? Pra poder ficar contínua a costura. Vamos lá, deixa eu cortar aqui a linha. Deixa eu vir aqui, ó. Agora a gente vai fazer vou fazer uma limpeza na peça, né? Que é vir aqui, ó. Puxar todas as linhazinhas. Cortar. Queimar. Pra dar um acabamento dessas linhas, né? Que eu parei em cada ponto aqui. Eu prefiro parar do que puxar, fazer uma costura que ia ficar muito ruim aqui. Como eu disse, isso foge às regras, né? De não fazer o acabamento, de pular aqui o pedacinho, mas às vezes na costura a gente, dependendo da peça, eu vou optar por fazer o que vai me dar o melhor acabamento, melhor, tá? Mas igual eu disse, você pode ficar à vontade para fazer como você preferir. Aí você vai poder ver o resultado fiz com o pé de máquina não beiradinha para ficar pra dentro e de fato fica até melhor mesmo, ó. Com a costura rebatida, ó, fica realmente com o acabamento bem melhor. Então eu te aconselho, pode pular assim como eu fiz, você pode pular aqui. Isso aqui vai subir aqui um pouquinho, né, porque não tá rebatido, mas você pode deixar, enfim. Pra mim não faz nenhuma diferença, na verdade. Aqui que sobe, na verdade, são os tirantes. O saquinho aqui ele sobe um pouquinho porque ele não tá rebatido. Se você quiser rebater o todo, pode ficar à vontade. Você tem uma máquina de transporte duplo. E aqui eu sei que eu ia forçar um pouquinho mais a minha, então já aconteceu outras vezes. Eu prefiro então não forçar. Tá vendo? Você vê o acabamento do forro lá dentro, fica certinho. Você não tem prejuízo nenhum, rebatendo ou não rebatendo. Tá? Isso que eu queria te mostrar aqui, as duas opções. Tá? Que não é um problema dessa bolsa. Aqui a gente tem camadas e camadas e mais camadas. E às vezes a máquina realmente não suporta puxar. Vamos passar agora o fio no todo dela aqui. Gente, eu fui pegar um grampo, ó, que eu fiz um furinho aqui na ponta do fio, tá? Aqui o meu fio de sintético, pra passar aqui. Então, quando eu fui pegar um grampo, eu olhei a bolsinha assim de longe, achei muito fofa. Que isso? O que é isso? Se aumentar o tamanho dessa bolsa, com esse fundo de caixa de leite, ela vai ficar parecida com aquela bolsa que eu fiz, agora por último que eu postei. Vamos ver se esse fio vai caber aqui, né? Vai ficar, eu acho que cabe. É difícil de entrar aqui, mas cabe. Ela vai ficar parecida com aquela última bolsa redonda que eu fiz, só que no lugar do fundo redondo ele vai ter o fundo de caixa de leite, né? Se aumentar o tamanho. Aqui eu vou passar o fio, tá vendo? Eu venho com um grampo, ou se você tiver uma ferramenta de passar, o fio assim, ó, melhor ainda, né? Fica até mais fácil. Aqui eu venho com um grampo, só a técnica das costureiras antigas. Minha mãe era uma costureira que fazia isso, muito, ela fazia isso pra passar elástico nas pecinhas que ela costurava pra gente, roupa pra gente, pra minhas irmãs e eu. Então ela usava muito grampinho assim pra passar elástico, aquela elástico de 7 milímetros, né? Ela passava 7 milímetros, né? Assim. E ela passava com um grampinho assim. Aí você pode passar 2 tiras assim, né? Partir igual assim de 50 centímetros, dá pra partir ao meio e passar, né? Uma outra pra amarrar uma ponta e outra. Ou fazer aqui, eu vou passar ela inteira e amarrar ela, puxar só de um lado, tá? Então eu venho aqui, entro do outro lado. Se a sua for inteira, se você cortou inteira e só fez uma abertura, também. E essa abertura pode ficar a seu critério também, tá? A maneira que você achar mais fácil de fazer, inteiro, ou assim, dividido ao meio, ou aberto aqui na frente, enfim, fecha tudo e abre aqui pra passar o fio, você tem que deixar espaço de passagem certinho, né? Vamos lá. Mas eu gosto de ir mostrando, fazendo, pra vocês verem que dá certo.
Às vezes a ideia parece meio doida, mas dá certo. No final das contas dá tudo certo e você tem uma peça que fica bonita e às vezes diferente do que você está acostumado, né? Aí eu te falo, se você passou dupla face às vezes vai grudando na fita, né? Vai grudando o que você estiver passando aqui. Por isso que sem dupla face vai bem mais fácil. Tá chegando aqui no final, às vezes tem que puxar com cuidado para não soltar, que já aconteceu de arrebentar e ter que passar tudo de novo. Mas se arrebentar, eu pauso o vídeo e já venho com ele já. Deixa eu puxar aqui assim, ó. Pra ter sobra pra cá e ficar mais fácil, né? De puxar aqui. Sem arrebentar. Tá vendo? Eu puxo aqui quase que fica uma coisa só. Eu venho, dou uma embutidinha, dá até pra dar uma embutir aqui, vendo? Um pra dentro assim do outro. Aí você puxa, tira o grampo. Aqui eu furei com o vazador, tá? Vendo? Fiz um furo aqui assim, ó. Um pouco mais pra baixo, não na pontinha, né? Depois você descarta essa pontinha aqui. E aqui tá. O cedro, ele vai me dar essa vantagem, tá? Se eu usar um sintético muito mais encorpado, você vai ter dificuldade pra fechar, tá? Aqui você pode usar um tecido, tá? Se tiver algum tecido que te apeteça, um tecido estruturado como chama? Na sarja. Você também pode usar tecido, você tá vendo? O sintético, ele franze, mas ele te dá um trabalho para franzir. Então, você tem que pegar aqui, ó, e puxar firme, igual lá na outra bolsinha. Porque com o tempo ela fica mais laceado o processo aqui, né? Vai acostumar. Mas a primeira vez que você vai franzir, ele vai dar uma resistência. O cedro, ele é um sintético mais molinho, que eu falo, nesse sentido. Ele permite fazer isso aqui ainda, porque vai ter sintético que se você usar, quiser optar por ele, você vai ter dificuldade na hora de fazer isso aqui. Então tem que ser um sintético desses mais maleáveis, né? Um pouco assim, tipo o cedro. No caso aqui o meu é preto, o cedro aqui combinou. E eu vou fazer isso aqui aos poucos. Isso aqui também, se esquentar com secador, creio eu, essa boca de bolsa, você vai conseguir franzir com mais facilidade também. Aqui é o sintético. Dificulta um pouquinho. Mas como aqui a gente vai colocar uma garrafinha, eu vou pegar uma garrafinha. Se eu achar uma garrafinha lá dentro de casa agora, pra colocar aqui, tá? Gente, ó, fica muito arrumadinho. Fica muito bonitinho. Não tem nem o que falar, ó. Tá vendo? Aí você vem, pega uma alça normal, alça de bolsa, tá? Coloca a sua etiqueta, eu esqueci de falar pra posicionar a etiqueta. A minha etiqueta é de colar. Então, eu sempre colo, ela vem aqui, marco, faço a medição, marco, cola a etiqueta ali, ela fica permanentemente colada. Então, eu nunca lembro de falar, posiciona a etiqueta antes de costurar. Mas quem já tá acostumado a usar a etiqueta, já posiciona antes de costurar a peça, tá? E aqui fica a nossa bolsinha, tá? Assim, aí você vem, organiza, arruma direitinho, ó. Bonitinha pra carregar. Essa aqui já é minha, eu já vou... Próxima vez que eu sair com esse calorão que tá, você poder carregar uma bolsinha assim, bem chiquezinha, assim, bem arrumadinha, penduradinha do ladinho da sua bolsa, com a sua garrafinha de água, sabe? Você precisa ir no banco pagar a conta, precisa andar, ó, perfeito suco. Esse daqui é térmico aqui, ó, vai te ajudar a proteger da temperatura externa, tá? O produto que você estiver carregando. E você vai poder, então... Aí, tá vendo? Aqui a gente rebateu, que eu vou mostrar porque eu acabei de olhar e fica o rebatido realmente dá esse efeito mais bonitinho. Sem rebater dá, mas rebatido a gente... Realmente o resultado fica bem melhor. Aí você carrega, ó, sua garrafinha de água. Agora você leva ela na mão, sabe? Quando você leva a garrafinha carregando na mão e você não sabe o que fazer com ela quando você entra em algum lugar, uma loja, alguma coisa. Tá aqui, ó. E o quanto isso é vendável, porque com esse calorão que tá, todo mundo hoje em dia você tá tomando água sem parar, sabe? Então assim, ó, dá pra você carregar onde você for. E essa abertura aqui, mesmo que o seu fique assim, aqui vai ficar a garrafinha, a tampinha da garrafa. Deixa eu ver se eu acho a garrafinha pra colocar aqui antes de finalizar a aula. Bom, aproveitei, trouxe a garrafinha de água, né, vou desamarrar aqui,
tá? Tira aqui a frutinha. E o sintético também dá essa... Aqui, ó, a garrafinha dessa de 500 ml. Vai ficar lá dentro mesmo, ó, tá vendo? A garrafinha coube bem certinho, bem lá dentro, ó. Aí você vem, puxa. Inicialmente ela vai ser difícil de franzir. Já deixa o franzidinho aqui, né? Puxa, não precisa fechar exatamente em cima da tampinha da garrafa. Então eu falo, igual eu falei, o sintético tem que ter uma resistênciazinha pra puxar, hein? Dá pra colocar acabamento aqui. Um pingentinho, um rebite, qualquer coisa que você queira colocar, se tiver bonitinho pra colocar, ó, a fita, ela fica bem caidinha. E a gente tem aqui a alça, né? Já trouxe a alça pra mostrar pra vocês, ó. Coloca uma alça chique normal, essa daqui é uma alça de 3 centímetros, tá? Mosquetão nas pontas, ela não tem regulador, é uma alça já pro meu tamanho aqui, ó. Penduradinha bonitinha, ó, fica bem estabilizada, a garrafinha tá aqui dentro. Você carrega a sua garrafinha de água penduradinha aqui no corpo. Ó, bonitinha, tá vendo? Perfeito, gente. Falta só a etiqueta aqui na frente e você tem uma bolsinha. Eu já tenho, você também agora provavelmente já vai ter a sua daqui a pouco, já acabou junto comigo, você também já tem uma bolsinha bonitinha agora para carregar água. Chega de carregar a garrafinha de água na mão. Agora a gente carrega a garrafinha de água na bolsinha térmica, arrumadinha assim. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? E eu vejo vocês aqui na próxima. Tchau, tchau.